6h37, primeiro tempo do esporte. Abner Luiz chegando por aqui. Eu correndo. Bom dia para você, bom dia para todo mundo, uma boa semana. Olha o sorriso. Rapaz. Final de semana foi bom. Voltamos. Futebol paraense, através do Clube do Remo na Série B do Campeonato Brasileiro, tá? Apontando para cima aí, de olho, numa vaguinha para a Série A do Campeonato Brasileiro. Calma, Abner, não te empolga, mostra a tabela para o povo. Vamos lá, dá uma olhada na tela. E para nossa querida apresentadora também, que já está cheirando a maniçoba. Olha aí, Coritiba é o líder, 53 pontos. Goiás na segunda posição, 51. Criciúma na terceira, 50. Atlético Paranaense, que tomou de 3 ontem do Atlético Goianiense. Na quarta posição é o próximo adversário do Clube do Remo. Na quinta-feira, em Belém, no Bainão, ingressos R$120. Eita. Prepara a ponta aí. Quinto lugar, a Chape com 47, Novo Horizontino é o sexto com 47, Cuiabá o sétimo com 46, o Remo ainda enfrenta o Cuiabá em Belém, viu? Atlético Goianiense, aí tá aí, ó. O Atlético ontem fez 3-0, ele passou um golzinho do Clube do Remo, por isso que ele passou o Remo, ficou na 8ª colocação. E o Remo na 9ª colocação, com a vitória de ontem, também com 45 pontos. Depois veio o CRB com 43. A gente para aí nessa primeira lista da tabela e diz o seguinte: 45, Atlético Paranaense em quarto, 48, 3 pontinhos separam o Clube do Remo de uma vaga até aqui para a Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos para a segunda. Avaí é o 11º, o Operário parou em 39 e perdeu para o Remo em casa. Vila Nova, América Mineiro com 36 pontos, começou a desgarrar aí da zona do rebaixamento, já são 5 pontos para o Volta Redonda, que é o primeiro, Botafogo o segundo na zona, Amazonas. O Amazonas e o Paysandu, eles ficam aí nessa posição, não se mexem daí, né? Infelizmente. Que são as duas equipes do Norte, se caírem, são 2 vagas do Norte na Série B que a gente vai acabar perdendo. E o Paysandu, na 20ª ali, joga fora de casa, pega o Botafogo lá em São Paulo, tem 26 pontos. 30 rodadas já rolaram, né? Agora, 8 rodadas para finalizar a temporada na Série B do Campeonato Brasileiro. E o Leão, que ontem venceu o Operário fora de casa, segue firme, hein? Nessa briga, não é isso? Por uma vaga no G4, de olho na Série A do Campeonato Brasileiro. Leão venceu por 1-0, resultado magro, não interessa. O que interessa são os 3 pontos e continuar lutando e olhando para cima. Vamos ver como foi. Logo aos 3 minutos, Panagiotis achou João Pedro na cara do gol e ele não perdoou. Só que a bandeira já estava levantada, o árbitro marcou o impedimento. O Leão também tentou de longe. Nesse lance, Nico encheu o pé, mas o goleiro fez boa defesa. O Operário foi responder com mais perigo aos 20 minutos. Na cobrança de falta, Bosquilha levantou na área, Charles cabeceou e a bola passou perto. Depois, Ademilson teve espaço e arriscou de longe. A bola bateu na zaga, mas assustou o goleiro azulino. O Fantasma estava começando a gostar do jogo. Bosquilha botou Rangel para trabalhar. Ademilson também. Na volta para o segundo tempo, mudanças. Uma delas no Remo. Igor Vinhas no lugar de Marcelo Rangel. O motivo, o treinador tentou explicar. Foi um desconforto, algum desconforto, alguma queda que ele teve ali. E, se eu não me engano, foi questão de coluna. Então, não sei avaliar, deixo o médico depois ver e me fala o que tiver que ser. Eu não me meto, não. Então tá bom. De goleiro novo, o Leão levou pressão. Igor Vinhas mostrou trabalho 1 e 2 vezes. Tava esperto o goleiro azulino. O Leão até tentava responder, mas estava difícil encaixar. Mas aí, nos minutos finais, Janderson entrou na área, rabiscou e levantou. Jaderson só teve o trabalho de empurrar para o fundo do gol. 1-0 para o Leão, no apagar das luzes. A gente sabia que a gente vinha enfrentar uma equipe aqui que há 3 meses não perdia. Nós temos uma semana de trabalho, bem dizer,
Foram 2 dias antes do primeiro jogo, 2 treinos de 20 minutos e acabamos ganhando em casa. E hoje vinha um time que tem a posse de bola como a sua força, né? Então nós procuramos trabalhar muito bem a parte defensiva para equilibrar, para não sofrer. Sabíamos que uma das forças deles era um chute de fora. Acho que boa parte do jogo nós conseguimos impedir isso, né? Não impedimos todo o jogo, porque também acontece, mas tivemos os goleiros, os dois, em bons momentos, e outros a bola saiu, ou seja, nós conseguimos controlar, mesmo não tendo a posse, nós conseguimos controlar o time do Operário. Muito bem, Guto Ferreira, 2 jogos, 2 vitórias, dona Fábio. Por que esse homem não chegou mais cedo, né, dona Fábio? A senhora devia ter pensado nisso. Então, os torcedores acho que estão pensando exatamente isso, mas pelo menos chegou em um momento decisivo. Exatamente. Olha, só corrigindo, o Remo enfrenta o Cuiabá, que eu estava mostrando há pouco lá, está na briga também, lá em Cuiabá e não em Belém. Bem, gente, quinta-feira o Leão vai enfrentar o Atlético Paranaense às 9h35 da noite, no estádio do Baenão. A partida será válida pela 31ª rodada da Série B. E você deve se perguntar, né? Por que não no Mangueirão, com 50 mil pessoas, para fazer um caldeirão, aquela coisa toda? Porque o Mangueirão recebe um evento, um show, né? E aí não vai rolar futebol por lá, vai ser mesmo no Baenão. O Remo deve colocar à disposição do torcedor uma faixa de 9 mil ingressos à venda. O restante é sócio-torcedor, patrocinador, convidado e o estádio menor, né? Então vai competir mais para você conseguir comprar esse ingresso. Então fica esperto, o Remo ainda não informou como é que vai ser feita a venda, mas acredito que seja online também nos pontos físicos que são as lojas do Remo espalhadas aí pela cidade. Aí foi a entrada do goleiro, né? Porque o Remo ontem, no intervalo, perdeu o seu goleiro machucado. E aí o homem entrou para mostrar que o Remo tem o Matheus Lupe, né, se eu não estou enganado, e dá uma atualizada aí para mim. Ele fez belas defesas ontem, mostrou liderança, orientou a zaga, mostrando que o Remo tem realmente goleiro para dar e vender, né, como se diz na linguagem popular. Olha, foi um jogo que o adversário, mesmo jogando dentro de casa, fazia 7 rodadas que ninguém vencia lá dentro, de Ponta Grossa, e foi um jogo que o Remo, pouco inspirado, podemos dizer assim, o Operário, e o Remo jogando reativo, né? O Remo entendendo o que tem para oferecer, e foi um entender muito rápido do próprio treinador, que ontem não inventou na escalação. Eu até falei nas redes sociais, fez um feijão com arroz, dona Fábio. Aí a gente coloca um ovozinho, aquela farinha baguda, e fica uma delícia, né? E ele buscava, durante esses 90 minutos, aquela bola para chamar de sua, né? E ela veio no finalzinho, com requinte de crueldade, podemos dizer assim, a torcida do Operário mesmo lotando o estádio, esperando esses 3 pontos, mas o Jadson, que acabara de entrar no jogo, acabou colocando essa bola no fundo da rede adversária. Aí o Remo até abriu o placar, mas estava irregular, né, a posição do seu atacante. O Remo não criou muita coisa, mas brigou muito, transpirou bastante, fez uma marcação que mesmo com a posse de bola, o Operário, o Remo não deixava ele entrar na sua área, foram mais chutes de fora da área, e aí fazer gol de fora da área no goleiro do clube do Remo é mais difícil, não obstante no último jogo em casa ele ter tomado esse gol, mas foi um chutaço também lá do CRB. Aí a bola desviou, ou seja, ontem era dia do Leão, a bola desviava, passava perto do gol e tudo mais. O Igor Vinhas, eu não sei de onde eu tirei esse nome de Matheus Lupe aí, foi mal. O Igor Vinhas, segunda-feira, início do dia, perdoe-me, senhoras e senhores, mas o torcedor do Leão está tão feliz que eu posso inventar nome de goleiro à vontade aqui. Mas ele fez um bom trabalho, Igor Vinhas aí na defesa desse jogo do Leão. Exatamente. E em homenagem ao Igor Vinhas, a nossa apresentadora veio com a camisa da cor que ele ontem entrou em campo, né? É mesmo, olha. Corvinho. Vim de goleira do Remo. E aí foi essa hora que a Fábia jogou tudo para cima, a cuia do açaí que ela estava tomando ontem. O prato de maniçoba. O prato de maniçoba. Ela disse, ô Leão, não me dá esperança, Leão. E olha, existia sim no planejamento do Remo chegar nas últimas 10 rodadas com chance de subir e dar o sprint final.
Nas últimas 10 rodadas, nós não estávamos acreditando muito em virtude dos resultados que vinham acontecendo. Agora, faltando 8 rodadas, 3 pontos lá da zona de classificação, apesar de muita concorrência, é hora sim de dar esse sprint final. E o Remo tem 3 jogos em Belém, Ana Fábio. Vamos a eles. Joga na quinta contra o Atlético Paranaense, que vem dessa derrota por 3-0. Na terça-feira ele encontra o Irmão, né, no Mangueirão, no Repar. E logo depois pega o Atlético também em Belém, né? Então, no dia 18. E aí você tem 9 pontos para disputar em Belém. Jogos complicados, todos os 3, principalmente esse contra o Atlético, e também pelo poder de investimento, uma boa equipe. Ontem teve expulsão da equipe do Atlético lá contra o Atlético Goianiense, atrapalhou um pouquinho o jogo. E tem o Repar, né? Que não obstante o Paysandu está lá na última colocação, mas não tem esse papo. Repar é repar. Repar, exatamente. Repar é repar. Na terça-feira, Mangueirão com a ressaca do Círio. Mas ressaca, não é ressaca de bebedeira, é ressaca da maniçoba, da festa, da procissão, aquela coisa toda. Então, terça-feira, a Santinha não vai nem se meter, ela vai dizer, se virem aí, os 2 estão abençoados, vejam o que vocês vão fazer. Então, vamos aguardar esse jogo da quinta-feira do Clube do Remo, que espera para ver se vai poder contar, né, com seu artilheiro, que continua fora de combate. Bora falar do Papão? Vamos lá? Vamos lá. O Papão realizou ontem o último treino em Belém, antes da viagem para Ribeirão Preto, onde vai enfrentar, como eu disse há pouco, o Botafogo de São Paulo. O jogo é amanhã, gente. A partida será às 9h35, também da noite. Quem falou da importância de sair com uma vitória dessa partida foi o volante bicolor Carlos Eduardo. Vamos ouvi-lo. A gente tem 8 finais aí, né? E não adianta pensar nas outras 7 se não conseguir essa primeira vitória dos 8 jogos, que é contra o Botafogo, confronto direto. E manter a cabeça erguida, o foco, porque com isso a gente pode ir lá e conseguir vencer, assim como conseguimos vencer contra o Criciúma fora de casa. Pois é, quem vence o Criciúma fora de casa, naquela circunstância, desacreditado, estádio lotado, o Criciúma brigando para subir para a Série A, nos faz confiar e acreditar que é possível vencer o Botafogo de São Paulo lá em São Paulo. Não tira o Paysandu da zona do rebaixamento, mas 3 pontos são muito bem-vindos para continuar nessa pegada e tentando sair da zona do rebaixamento. É complicado, é difícil. Bota a tabela para mim, se puder, diretor, só para a gente dar uma olhadinha na diferença, na distância, né, de pontuação do Paysandu para o primeiro fora da zona do rebaixamento. Se eu não estou enganado, volta aí para 7 pontos, né? E é uma distância considerável, né? Pensando em que você precisa fazer resultado seguido para poder sair. Olha, 33 com 26. E aí, Fábio, me ajuda aí. 7 pontos, né? Então, são 7 pontos, são 2 rodadas e mais um pouquinho, tem 8 restando. Vamos lá. E o Botafogo de São Paulo é o 18º, é um confronto diretaço ali, ó. Paysandu e Botafogo, o 18º contra o 20º. Vamos lá, Papão, buscar esses 3 pontos. Terça-feira é dia de novena de Nossa Senhora do Pé de Socorro, já dá uma força aí, né, também, te junta com Nossa Senhora de Nazaré e vamos ver aí. Quem sabe dá bom. Nessa terça, quem sabe dá... Gostei, boa fala. Eu volto daqui a pouquinho, que vou mostrar também um evento bem legal, que tem todo ano, né? Sim. Que tem a ver com boxe, tá? Um projeto campeão, bacana, do nosso querido Zezé, e a gente volta para atualizar mais com informações de Remo e Paysandu para você que está acompanhando o Bom Dia Pará nesta segunda-feira. É isso. Então, te espero daqui a pouquinho. Dona Fábia, volto já. Até. Valeu. Vamos lá para o segundo tempo do esporte, Abner, por aqui. Vamos nessa, tabela da Série B do Campeonato Brasileiro, para você atualizar aí, 30 rodadas já foram concluídas. Coritiba, Goiás, Criciúma e Atlético Paranaense, a Chape é a 5ª, Novo Horizontino 6º, Cuiabá 7º, Atlético Goianiense 8º, o Remo 9º. O Remo era para ocupar a 8ª posição, só que o Atlético Goianiense ontem venceu por 3-0 do próximo adversário do Remo, que é o Atlético Paranaense, na quinta-feira em Belém. E tem um golzinho a mais, por isso os 12 estão com 45,
mas o Atlético Goianiense passou à frente. O Remo está a 3 pontos do Atlético Paranaense, confronto direto, que é o último ali, o quarto colocado no caso, para subir a Série A do Campeonato Brasileiro. O Remo está fazendo o torcedor ainda acreditar. E vamos falar do jogo de ontem. O Remo venceu o seu jogo por 1-0. Não foi aquele futebol que, vamos dizer que, para contagiar, mas o necessário são os 3 pontos e conseguiu esses 3 pontos nesse lance. Mais uma vez o Janderson entrou bem, fez o cruzamento, o Marrone fez um corta-luz ali meio que sem querer e o Jaderson, lá do outro lado, que havia acabado de entrar, né, fez o gol. 1-0, 3 pontos, o Remo volta para casa, feliz da vida para esse jogo, então, da quinta-feira no Baianão, 9h35, ingressos até aqui anunciados a R$ 120. Não é oficial, tá? O Remo deve se manifestar assim e avisar o torcedor de como fazer parte desse jogo na quinta-feira para comprar o ingresso. A procura, com certeza, vai ser bem maior do que a demanda, pelo Baianão ser menor e o interesse do público ser muito grande. Parabéns aos azulinos! E ao novo técnico, né, do Leão, que 2 jogos o Guto conseguiu 2 vitórias, uma dentro e uma fora de casa. Já o Paysandu embarcou, já está lá na cidade de São Paulo, na realidade Ribeirão Preto, onde enfrenta amanhã, às 9h30 da noite, a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto. Lá na zona do rebaixamento, a gente vê tanto o Botafogo como também o Paysandu, ou seja, um confronto direto. O Paysandu vai para mais um jogo fora de casa, quem sabe surpreende e traz mais uma vitória, como aconteceu contra o Criciúma, lá em Criciúma, na última vez que o Paysandu jogou fora de casa. Vamos torcer para que isso venha a acontecer. A gente traz mais detalhes amanhã com o Carlos Ferreira desse jogo do Paysandu fora de casa aí. Valeu, Fábia. Valeu, Abner. Tamo junto. Até a Tchau, próxima. gente. Tchau.